Pessoal, meu nome é Camila, mas todo mundo me chama de Mila. Hoje eu vou ensinar para vocês aqui como se faz aquela casquinha do famoso, no caso, bolo bombom. Esse aqui eu estou usando uma forma que é redonda, mas média, mas vocês podem usar quadrada ou de outros formatos que vocês encontram aí, né, em casas de embalagem. Aí eu cortei a parte de baixo, essa parte que fecha da base, para ficar mais fácil aí pra gente desenformar depois o bolo. Agora eu vou passar para vocês aqui dentro da forma, eu vou passar o chocolate fracionado, que eu já derreti no caso no micro-ondas. E eu uso fracionado por quê? Porque em regiões de alto calor ele não vai aguentar, então ele vai derreter e vai ficar feio, né? Então a gente usa sempre o fracionado. Tem de várias marcas também. Aí no caso eu passo com o pincel, que é mais fácil, né? Mas se caso não tiver, pode colocar uma base boa aqui dentro e ir mexendo. Até ele pegar nas bordas e laterais aqui. Pessoal, eu já passei em toda a lateral, na parte de dentro da forma. Agora eu vou passar na parte do meio. Essa é a primeira camada. Cuidado para quando for passar a segunda camada, para não ficar muito grosso, porque senão depois para vocês cortarem vai ser muito difícil, vai quebrar e acaba ficando muito feio. Caso aconteça de ficar muito grossa, você vê que vai ficar muito grossa, sempre dá uma dica para a pessoa que for cortar, ou caso você vai entregar ao seu cliente, pegar uma faca quente ou alguma espátula quente e passar, assim que ele vai derretendo e vai cortando bonitinho. Já passei tudo por dentro, sempre tomar cuidado. A primeira camada sempre vai ficar um buraquinho ou outro, na próxima camada, que é a segunda e última, vocês vão ver tudo direitinho aqui para não ficar nenhuma imperfeição, para depois quando desenformar não ficar aquele buraco mostrando o bolo. Como eu já fiz toda a parte de dentro, eu vou deixar no freezer por volta de mais ou menos uns 5, 10 minutos. Aí vai depender. Se caso for, no caso do freezer da geladeira, pode demorar um pouquinho mais. Se for só o freezer sem a base da geladeira, ele é mais rápido. O chocolate fracionado que eu usei mais ou menos 700 gramas para essa forma média. Então, no caso, vai ficar 2 camadas, pode ser que sobe um pouquinho, mas depois você pode reaproveitar novamente. No caso, ele ficou de 2 a 3 minutos no micro-ondas, mas você pode derreter em banho-maria também, como vocês preferirem, da melhor maneira. No micro-ondas é bem rápido, mais prático também, não tem que sujar outras coisas também para fazer. Falei para vocês, essa primeira camada, né, que eu tinha passado, ficou ainda alguns buraquinhos, alguma coisinha, principalmente esse lado frisado do lateral aqui, tem que prestar muita atenção, cobrir ele bonitinho aqui, para não ficar aparecendo nada depois. Essa é a segunda camada. Passada a segunda camada também, a primeira ficou uns 5 minutos no freezer, então provavelmente a segunda também, mais uns 5 a 10 minutos, aí vai depender. É só verificar direitinho que dá tudo certo aí. Agora já terminou a segunda camada, agora é hora da montagem. A montagem do bolo eu vou montar aqui dentro. Só no caso que eu vou fazer uma simulação. No caso fosse um bolo redondo, né? Eu corto em 2 partes, mas tem gente que corta 3 camadas, aí vai depender da sua montagem ou da sua escolha. Vou colocar a primeira, montei aqui dentro, a primeira, coloquei o recheio, segunda camada, terceira, aí vai dependendo até cobrir a parte de cima. Não é necessário passar chocolate aqui no final. Pode deixar dessa forma. Deixando dessa forma levar 2 horas mais ou menos na geladeira. Para que fique tudo uniforme. Não precisa ficar amassando muito o bolo aqui dentro. Para também não danificar essa parte de fora aqui. Não quebrar depois ou amassar depois na hora que você tirar. Também quando você for comprar essa forma, dá uma olhada nela para ver se ela não está muito irregular, porque depois na hora que você for desenformar o bolo vai ficar meio esquisito. No caso do recheio, eu uso um ganache de chocolate, que é aquela mistura de creme de leite e chocolate. Eu uso meio amargo e o chocolate ao leite para dar um contraste e não ficar tão doce o recheio. Mais 2 caixas de morango, eu faço uma calda dele, só com
3 ou 4 colheres de açúcar. Então, meninas, no caso da montagem do bolo, eu esqueci de falar para vocês referente ao recheio e a massa. No caso, a massa que eu uso é o Pandeló perfeito. No caso, que fica no grupo do Receitas Toda Hora do Facebook. Meu bolo tá lá também, vocês podem curtir, ver direitinho como ele ficou também a montagem. Esse bolo é uma ótima opção para quem não está começando agora a fazer decoração, porque ele praticamente já está pronto para entregar para o cliente. No caso você queira fazer algo mais em cima, passar um chantilly ou até mesmo uma fita que você compra em armarinhos. E o bico que eu uso é o bico pitanga, acredito que seja o número 2 ou 3, eu não entendo muito de bico. Mas aí você vai usar a sua criatividade aí para estar decorando, principalmente nessa parte da base dele, para não ficar nenhuma imperfeição, para o cliente sair satisfeito aí. Falo para vocês referente à venda, no caso aí vai depender da sua região, né? Tem região que tem um valor, a minha é outro. E no caso eu vendi esse bolo de 1 kg a R$65. Mas aí vai depender do local que você esteja, pode ser até mais, menos. Aí você faz uma pesquisa de preço aí na região, vê quantos boleiros aí que vocês conhecem, ou até mesmo onde vocês compram, que você vai ter uma base aí tirando tudo, porque nunca você vai receber 100%, né? Não digo nunca, mas no começo que você está começando, seja um pouco mais complicado. Para o final desse vídeo, eu fiz um pequeno aqui, numa forminha daquelas de bolinho no pote, para vocês verem como que fica depois ele desmontado já, com o bolo dentro, tudo direitinho. Vamos ver se ele vai, acredito que vai deformar aqui. Ó, aqui no caso ficou bem brilhante, no caso aí você passa um chantilly por cima, morango, pêssego, abacaxi, o que vocês... Pessoal, vai ter mais, até o próximo vídeo aí com a massa desse bolo, o ganache também, caso como eu propus aí pra vocês. Mas aí eu vou fazer passo a passo montadinho. Primeiro essa casca que é a mais difícil aí, todo mundo tá doido aí pra aprender. Mas valeu, vamos curtir aí nessa parte.